A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade no estudo da lição de jovens das casas publicadoras das Assembleias de Deus. Nesta semana estudaremos a lição número 4. Você que não é inscrito no canal, observe o link aqui embaixo, se inscreva no canal, assim ative o sininho para receber as notificações semanais sobre o estudo sistemático da lição de jovens. Você que é professor, que já nos acompanha, você que é aluno, que também participa conosco, bem-vindo, a paz do Senhor, e que possamos mais uma vez depreendermos aquilo que a lição nos tem para nos ensinar, para que domingo possamos aprender e repassar para os nossos alunos e colegas da Escola Bíblica Dominical. O trimestre que estamos trabalhando agora, o segundo trimestre, a lição dos jovens, tem por título O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Estamos na nossa quarta lição, que tem por título A Sabedoria Divina. E o texto do dia diz o seguinte, está em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A síntese da lição diz o seguinte, a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os objetivos da lição que você, professor, e você, aluno, comigo, iremos buscar concluir, são 3 e diz o seguinte, ressaltar a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, mostrar que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus e saber que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Veja, o que a gente precisa depreender e fixar durante todo o ensino da lição é a palavra sabedoria. Nós vamos, durante a lição, conseguir ou buscar tentar explicar qual a sabedoria de Deus, qual a sabedoria humana e como podemos identificá-la, como podemos apresentá-la ou viver conforme a sabedoria de Deus. A lição vai nos trazer uma orientação pedagógica que vai fazer um quadro entre sabedoria humana e sabedoria divina. Seria interessante fazer essa leitura e mostrar, principalmente, de todos os tópicos apresentados neste quadro, que a sabedoria humana precede o orgulho e a sabedoria humana desenvolve a humildade. Durante a lição nós trabalharemos com mais calma esses pontos. A leitura do dia está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Não iremos fazer a leitura para não demandar tempo. Durante o estudo da lição, um pouco, nós vamos estudando cada versículo. A introdução diz o seguinte. Nessa lição de domingo, veremos que Paulo resume as ideias de Isaías 29 e 14, para mostrar à igreja de Corinto que o pensamento de Deus é contrário ao pensamento deste mundo, que é a sabedoria humana. Somente o Pai pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que ninguém pode fazer. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. O homem ele tenta, desde o princípio da história, se encontrar com Deus através da racionalidade, através da explicação científica, mas a palavra de Deus, é importante você entender isso, que a palavra de Deus ela vai nos trazer exatamente o contrário. Que para você adentrar, você conhecer ao Senhor Jesus Cristo, é preciso você renegar os seus princípios de explicação racional para tudo, porque a palavra de Deus ela se explica através da sua leitura e do seu estudo e do seu comprometimento em estar próximo a Deus. E não há explicação humana no viés de conhecimento de livros de autoajuda, seja como for, que vai explicar esse relacionamento. O primeiro tópico da lição diz o seguinte, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. O que é importante nós depreendermos desse primeiro tópico? No primeiro parágrafo ele vai dizer o seguinte, a mensagem da justiça de Deus, por meio da cruz de Cristo, se tornou para os gregos, os romanos e em especial para os judeus, uma pedra de tropeço. Para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. O legalismo havia cegado os judeus de tal forma que a mensagem da cruz parecia loucura. É importante você explicar
amanhã o que seria essa pedra de tropeço. Por que essa expressão pedra de tropeço? Né? O versículo que você pode utilizar, que você deve utilizar para embasar o seu estudo, se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos fazer essa leitura conjuntamente, para que possamos entender melhor o que o apóstolo Pedro está querendo nos passar. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 7, ele vai dizer o seguinte: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que, ele vai explicar agora porque o nome é pedra de tropeço, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é chamado de pedra de tropeço porque os legalistas, judeus, gregos e romanos, eles acreditavam que a lei era suficiente para que se chegasse à salvação. E eles tropeçavam nas suas próprias palavras. Jesus Cristo vai dizer uma passagem, o seguinte, ele vai dizer aqui: se você cumprir toda a lei e deixar em falta ela em apenas uma palavra, você pecou em todo o seu conteúdo. Então, quando o apóstolo Paulo chama de pedra de tropeço, ele estava querendo dizer que ela servia, a expressão é bem literal, ela servia para que aqueles que criam no legalismo, né, quer dizer, da explicação da justificação da salvação apenas pela lei, né, pela lei mosaica, pelos princípios judaicos, vamos dizer assim, que não era necessário seguir a lei, porque com a vinda de Cristo se instituiu o tempo da graça e não se precisava mais seguir piamente a lei. A graça do Senhor Jesus Cristo já nos bastava e era necessário vivermos essa nova aliança, não segundo a lei, mas segundo o Espírito de Deus. Quando ele diz que para os judeus a morte de cruz era uma maldição, ele está querendo exatamente dizer isso. Que maldição, morte de cruz era algo maldito, né? Era algo reprovável. E os judeus não aceitavam que o Messias pudesse morrer daquela forma, porque eles estavam acostumados a receber os seus libertadores como grandes homens, entre aspas, vamos dizer assim, como Moisés, que tirou o povo do Egito, como os juízes, como Josué. Então, quando Jesus chega e nos apresenta que para que haja a implantação do reino de Deus na terra é necessário se humilhar e morrer com morte de cruz, eles não aceitam. Então, isso é um princípio de loucura entre eles, não entender esta palavra que havia naquele momento. O que é importante a gente entender também é que a obra de Cristo satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade. E que em contrapeso de estabelecermos a pedra de tropeço, Jesus Cristo se torna, na verdade, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra preciosa. O que seria a pedra angular de esquina e preciosa? Antigamente, nas construções daquele período, principalmente, se baseava a construção de uma casa através de uma primeira pedra. Essa pedra era a pedra de onde todas as outras deveriam ser colocadas. Ela era uma pedra principal e ela servia de prumo, de rimo, para todas as outras pedras da construção. Ela era a pedra principal, a pedra angular. Assim também é o Senhor Jesus Cristo para conosco. Através dele devemos pautar a nossa vida e arraigar os nossos princípios e as nossas necessidades, baseadas no conforto e na paz trazida pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz essa certeza de que vivemos como Cristo e para Cristo e como novas criaturas. E ainda sobre esse primeiro tópico é importante destacar o quê? Quando ele diz o seguinte, já no final do primeiro tópico, eles, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tais palavras referem-se àqueles que reconhecem a existência de Deus por meio do conhecimento natural, mas não o reconhecem como Deus. Uma coisa é reconhecer a existência divina, outra coisa é se submeter e glorificar a Deus como soberano e Senhor. Nos dias atuais é importante a gente trazer à memória que tem grupos de pessoas que dizem: não, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, bate no peito, Deus está comigo, Deus faz parte da minha vida, mas o seu comportamento, os seus princípios, os seus atos não correspondem àquilo que ele fala.
A palavra de Deus vai nos trazer um versículo em Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14. Eu deixei separado aqui para os irmãos, para demandar tempo. Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14. Seria muito bom você usar esse versículo para abarcar essa informação das pessoas que reconhecem a Deus apenas como no seu natural e não nas suas práticas. Quando ele diz assim, ó, Isaías 29, do 23 ao 14. Isaías 29, versículo 13, melhor dizendo, e o 14. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Mateus capítulo 15 também vai trazer a mesma mensagem a partir do versículo 8, né? Quando ele vai dizer que este povo que se aproxima de mim com a sua boca me honra em seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele conclui dizendo: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São exatamente esse grupo de pessoas que adoram a Deus, melhor, diz que amam a Deus, mas não regram, não pautam as suas vidas de acordo com se submeter a Deus. E se submeter a Deus é obedecê-lo, é amá-lo e é buscar viver em santidade, que é um processo diário e progressivo. Amém? Este foi o nosso primeiro tópico. A paz do Senhor, professores da EBD, sou professora Raquel e estou aqui para fazer o nosso momento pedagógico. Neste quadro, nós vamos trazer dicas e sugestões para você, professor, dinamizar a sua aula, trazer novas ideias, estratégias e recursos para que o professor possa, assim, ministrar uma aula de qualidade e uma aula dinâmica, interativa, na qual os alunos possam sair aprendendo a palavra de Deus. Na nossa lição número 4, o professor Adriel trouxe os aspectos doutrinários voltados para a parte teológica do conteúdo da nossa quarta lição. E eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas didáticas, tá? Metodológicas, que podem aí estar ajudando ao professor a trazer uma nova roupagem para a sua aula. Nós vimos que o texto se inicia trabalhando, tá? Algumas questões voltadas para a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. O que você, professor, nós, professores, podemos fazer neste momento para que o aluno consiga aprender melhor alguns conceitos? Na primeira parte, eu diria para o professor que ele trouxesse o conceito, tá? O conceito ali, trabalhar essa noção de paradoxo. E o que viria a ser paradoxo? É exatamente essa correlação de ideias opostas e que o aluno vai ali poder compreender o valor da cruz de Cristo, que é loucura, ou seja, um paradoxo para a sabedoria humana, mas o professor pode ali estar trazendo neste momento. E como ele poderia fazer isso? Bom, primeiro, trabalhar, perguntar se os alunos conhecem, né, esse momento, se eles conhecem a palavra paradoxo, o que significaria paradoxo. Acredito que sim, porque a sala de jovens já tem no seu conteúdo secular a noção dessa figura de linguagem, certo? E aí o professor pode instigar, neste momento, uma interação verbal, uma interação oral ali em sala, tá certo? E assim ele poderia introduzir este conceito. Partindo desse conceito, a nossa lição já traz como sugestão a apresentação do quadro. E aí você pode, tá, estar trazendo esse quadro para a sala de aula, tanto colocando no quadro, se sua congregação disponibilizar, de quadro branco, de pincel, você pode estar desenhando ali aquele quadro para mostrar para os alunos. Você pode também xerocar, tá, a revista e cortar ali pequenos pedacinhos desses quadrinhos e entregar para a turma. Ou ainda uma outra sugestão pedagógica é exatamente que o professor construa esse quadro junto com os alunos, para que eles possam, assim, trabalhando o conceito de paradoxo, trazer ali a noção da sabedoria humana com a sabedoria divina, fazendo esse comparativo ao passo que você vai ministrando a lição, tá certo? Então, essa é a dica para o nosso primeiro tópico. Lembrando também que é importante que o professor instigue os alunos
a ler o livro de Coríntios, tá? Nós estamos estudando a lição com base no livro de Coríntios. Então, é importante que os alunos tenham essa leitura e eles possam ali, ao longo da semana, realizar essa atividade, tá certo? De leitura paralela à lição, a leitura do livro, para conhecer as suas características, para realizar uma leitura mesmo, tá ok? O segundo tópico da lição tem por título A Vida Eterna e a Verdadeira Sabedoria vem de Deus. A vida eterna e a verdadeira sabedoria não podem ser obtidas por intermédio da intelectualidade ou do legalismo religioso. Os judeus daquela época acreditavam, dizendo aqui no primeiro parágrafo do texto, em uma justiça própria, advinda pelo cumprimento da lei. Romanos capítulo 9, versículo 30 ao 32, Romanos capítulo 10, versículo 3. Porém, Paulo vai deixar claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Estamos no primeiro parágrafo do segundo tópico. Justiça própria. Veja, aquelas pessoas que viviam ali em Coríntios acreditavam que poderiam justificar a sua fé através de atos. Eles podiam se auto-justificar. Eles podiam compensar ou ser avaliados através das suas atitudes, né? Através da sua oratória, através do seu conhecimento. Mas Paulo vai dizer exatamente ao contrário. Há uma passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que vai exatamente mostrar que as nossas justiças não valem de nada. É importante esse versículo, ele vai dizer o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Veja, as nossas próprias justiças não servem na balança de Deus. É importante apresentar isso. É importante entender isso. Cristo morreu por nós porque nós não tínhamos força para chegarmos até Ele. Tem uma leitura no livro chamado A Mensagem da Cruz, de Tiago Rosas, que ele diz o seguinte, eu trouxe aqui para os irmãos para ler. Se Deus esperasse que nós melhorássemos nossas atitudes e fizesse a si mesmo boas pessoas, uma mulher mais digna, um homem mais bom, um homem bom, para poder vir até Ele, que necessidade haveria de Cristo morrer na cruz? Se Ele tivesse uma mínima perspectiva de que nós sozinhos e o nosso espelho, e talvez os nossos livros de autoajuda, com regras de moralidade, civilidade e religiosidade, pudesse propiciar-nos diante de Deus, Ele teria submetido ao escárnio publicamente Cristo na crucificação? É claro que não. Pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias atitudes e justiça, jamais chegaríamos a Cristo. Era isso que Paulo estava querendo mostrar. Que a justiça própria, a justiça humana, não nos justifica diante de Deus. Paulo vai destacar mais ainda que o juízo divino não será requerido nas obras realizadas segundo a lei, mas segundo os frutos de justiça. O que são os frutos de justiça? Tiago capítulo 2, versículo 15, a partir do versículo 17, vai nos dizer isso. Tiago capítulo 2, versículo 15. Tiago capítulo 2, versículo 15 ao 17. Veja o que nos diz a palavra de Deus. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé,
se não tiver obras, é morta em si mesma. Veja, não estou dizendo que a fé ela é corroborada, que as obras são suficientes para a salvação. Mas o que eu estou dizendo é que a fé sem obras não pode ser comprovada. As obras não trazem salvação, mas provam que o salvo está produzindo o quê? Frutos de justiça. Talvez você conheça pessoas, todos nós conhecemos pessoas que se dizem salvas, mas não estendem a mão ao próximo. Se dizem salvas, mas não se compadecem pela dor de alguém. Quando a pessoa é realmente salva e uma nova criatura, automaticamente, ou progressivamente, vamos assim dizer, ela desenvolve os frutos de justiça. E esses frutos de justiça é resultado de um coração que ama a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e 13, você também pode trazer e fazer a leitura, que diz o seguinte: o serviço ministerial que vocês estão realizando não estão apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ajudar o próximo é um ato de gratidão a Deus. Porque quando eu posso dar ao próximo algo que eu tenho, significa que eu tenho em abundância. E significa também que Deus fica agradecido por estarmos cuidando uns dos outros. E ele continua dizendo: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Através das suas atitudes, através dos seus frutos de justiça, as outras pessoas poderão ser alcançadas através do seu exemplo. Então vamos quebrar essa barreira de que ser cristão é ser cristão na igreja. Prestar o meu culto, volta para casa. Devemos nos compadecer, devemos ajudar, devemos estar imbuídos em trazer o bem àquelas pessoas que necessitam. Necessita de um cuidado, necessita de uma atenção, necessita de vestuário, de alimentos. Isso é resultado de uma fé verdadeira. Então, uma fé verdadeira, ela produz boas obras. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele vai dizer mais para frente que naquele povo existia uma tendência gnóstica. O que é um gnosticismo? Era um movimento sincrético, a lição vai nos trazer, que surgiu nos primeiros séculos, à beira do cristianismo. E ela misturava misticismo com religiosidade. E dentro desses grupos, eles se achavam que já tinham aprendido o suficiente da palavra de Deus e faziam suas próprias interpretações daquilo e não precisavam mais da pregação de Paulo. A pregação de Paulo não tinha sentido nenhum. Eles já tinham feito a sua própria exegese, quer dizer, interpretação do texto ao seu pretexto, vamos dizer assim. Quando na verdade nós sabemos que a palavra de Deus ela tem uma mensagem só, que é a mensagem de salvação, que é a mensagem de ressurreição, que é a mensagem de habitarmos com Cristo. Resumindo, é a mensagem salvífica. Mas tem muitas pessoas que utilizam a palavra de Deus fora de contexto, que resulta em pretexto. E já existia esse grupo naquele período de Paulo. Eles não queriam corroborar com nada que Paulo falava, eles não queriam participar, nem deixar Paulo falar. Existem pessoas nos dias de hoje que fazem esse tipo de coisa. Se você quiser corroborar com alguma leitura, embasar, a lição nos traz uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6, 8, 10 e 12. Nesses versículos, Paulo deixa bem claro que ele fala diretamente para esse grupo de místicos que não queriam ouvir a palavra de Deus, porque já se sentiam suficientemente aprendidos para falar dela. Localizamos essas pessoas, se você ligar a sua televisão, você vai ver. Pessoas que querem exigir de Deus providências. Eu exijo que Deus faça assim. Eu exijo que Deus haja na vida de fulano. Eu determino que Deus faça isso.
São pessoas que têm esse mesmo pensamento, que acham que podem usar a palavra de Deus de acordo com a sua vontade, mas na verdade nós devemos estar submissos debaixo da sua boa e perfeita, agradável vontade, e dizer: Senhor, se for da tua vontade. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, do Getsemane, falou: se for da tua vontade, passa de mim este cálice. E Paulo nos diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Glória a Deus. E esse tópico encerra dizendo o seguinte: Paulo identifica claramente que a sabedoria de Deus é o poder de Deus através de Cristo, a qual nos foi feito por Deus e por amor de Cristo. Ele vai dizer que aqueles que encontram a cruz de Cristo encontram a solução para os seus pecados e se identificam com Ele na sua morte. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, vai falar sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, vai nos dizer o seguinte: porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Essa passagem faz referência a isso, nos identificarmos com Ele na morte. Paulo vai dizer que não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, identificar-se com Cristo na morte é morte para o pecado, morte para o mundo vil, vivificado no Senhor Jesus Cristo, trazido a uma nova vida, a uma nova esperança de ressurreição e de vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse segundo tópico, ele resume bem essa questão. Ele traz que a vida eterna é a verdadeira sabedoria de Deus que devemos buscar. Não nos apregoando à justiça terrena, não querendo justificar os nossos próprios atos, mas ouvindo a palavra de Deus e entendendo que ela é viva e eficaz para nos garantir a vida eterna. Amém? Neste tópico 2, o que o professor pode trazer ali como estratégia de interação e de dinamicidade para a sua aula? Nada demais, gente. A nossa intenção aqui não é trazer aquele recurso inalcançável que o professor não tem condições de trazer para sua congregação, tá? Se sua congregação disponibiliza de slide, de data show, você pode estar trazendo aí algumas apresentações, mas não necessariamente isso significa dinamizar a sua aula. A dinamização da aula, o uso de recursos e estratégias não necessariamente precisam ser tecnológicos, tá? Você pode trazer aí algo, por exemplo, como os cards. Os cards são bastante utilizados em sala de aula e servem para na busca aprender ali aquele conteúdo, tá? Ele fixa melhor aquele conteúdo. E aí o que acontece? Os cards você pode trazer durante a aula numa caixinha. Você separa uma caixinha com pequenos pedaços de papel e vai trabalhando ali as características da cruz de Cristo aos olhos humanos. O que significaria essa cruz de Cristo aos olhos humanos? Então, ela é loucura, porque como a morte de um ser humano pode salvar a humanidade, já que é um ato totalmente contrário ao heroísmo pregado pelos gregos, porque os gregos viam, tá? O herói como aquele que vence batalhas, aquele que não perde, aquele que está ali mostrando, ostentando, como já vimos que a igreja de Coríntios tinha muita influência dos gregos, então eles esperavam isso de Cristo, né? E aí quando se prega um Cristo crucificado, um Cristo que sofre morte de cruz, que sofre tudo que ele sofreu, passa a se tornar ali um momento de paradoxo, tá?
E aí você pode trazer essa caixinha com esses cards mostrando, tá? Cruz de Cristo, o que ela significava para o mundo, mas o que ela significa para nós, cidadãos do céu. Então, para o mundo é loucura, para nós é redenção. Para o mundo é falta de heroísmo, para nós é a salvação em Cristo. Então, o professor pode estar trabalhando todos esses conceitos aí neste segundo tópico, tá certo? O terceiro tópico da lição tem por título: a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Esse tópico ele vai nos apresentar o ponto principal da lição, que vai falar do orgulho e da diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Provérbios capítulo 16 vai nos trazer um versículo bem conhecido dos irmãos. É interessante iniciar com esse versículo, essa parte da lição, os versículos 18 e 19, que diz o seguinte, Provérbios 16, versículos 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O alto caminho dos retos, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Veja, o orgulho é um tipo de sentimento, é um tipo de pecado que nasce silenciosamente dentro de cada ser humano que não vigia. O orgulho não é algo que surge repentinamente. É algo que vem crescendo como uma erva daninha dentro de nossos corações. Normalmente o orgulho ele é precedido, ele é justificado por meritocracia. Mérito. Você merece, você é o melhor, você fez por onde, você se destaca dos demais, você deve estar em um lugar que deve aparecer mais do que os outros. E isso é colocado dentro da cabeça das pessoas e as pessoas alimentam esse mal. Então, quando o orgulho, quando você vem dar conta, quando você vem reconhecer que você é orgulhoso, você já provocou muito mal a outras pessoas. Porque o orgulho, além de fazer a pessoa crescer demais, ela faz você não olhar mais para baixo. À medida que você se sente mais orgulhoso, você olha mais para cima. Mas não para cima para Deus, mas para cima das pessoas. E Paulo ele vai dizer na lição que o problema daquela igreja de Coríntios em relação às dissensões que a gente tratou na lição passada tinha a ver exatamente com o orgulho. Pessoas que estavam dentro da igreja e que se orgulhavam por ter um certo conhecimento em detrimento das outras. A gente estudou na primeira lição, você pode ver no canal, que a constituição maior daquelas pessoas que haviam sido convertidas na igreja de Coríntios eram de pessoas que trabalhavam na área portuária, pessoas que trabalhavam na área do comércio, ex-escravos, gentios, estrangeiros. E tinham também pessoas da elite, né? Como Gaio e como Críspio, a gente estudou lá na segunda lição, que eram chefes de sinagoga do judaísmo tradicional que haviam se convertido. E o que Paulo estava tentando trazer para aqueles irmãos é que aquele orgulho deles todos, que estavam se sentindo melhores do que os outros, querendo justificar suas próprias ações, querendo se dizer melhor, os gnósticos que estavam infiltrados dentro daquela igreja, veja, era um grupo muito heterogêneo, estavam provocando dissensões dentro da igreja. Mas Paulo ele vai dizer, no meio da lição, ele vai dizer desse tópico, na cruz de Cristo os valores são transformados, pois o Senhor transforma fraqueza em força. O mundo pode chamar de forte, mas na verdade ele é fraco. Normalmente o orgulhoso ele se esconde do seu próprio conhecimento, mas ele é uma pessoa que teme o tempo todo encontrar alguém melhor do que ele. Mas aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que tem um coração sensato, em paz, que desfruta de uma tranquilidade, que desfruta de um caminhar com o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa que não se ensoberbece, que não quer ser maior do que ninguém, porque ela sabe que o seu lugar não é aqui e o seu destino é os céus. Glória a Deus. Aleluia. A lição ainda vai nos trazer um ensino muito importante sobre essa questão do orgulho. O plano da salvação de Deus não se conformava com as prioridades desse mundo. Estamos vivendo
os dias atuais, prioridades que têm deixado de lado a espiritualidade. Eu preciso fazer isso, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso... Não é que você não deva se preocupar, mas você deve primeiro colocar Deus acima de todas as coisas. Se você crê que Ele é o dono de tudo, que tudo está em suas mãos, se você louva, se você prega, se você ouve, se você se emociona, se você chora pronunciando essas palavras, faça em todos os campos da sua vida. E não apenas naqueles em que você não vê solução. Porque quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele resolve no tempo certo aquilo que precisamos. E da forma correta. Talvez como não pensamos, mas os planos de Deus são maiores do que os meus, do que os seus. Aleluia, glória a Deus. Ele ainda vai falar na lição, segundo subtópico, sobre a sabedoria divina. Ela é vista como um antídoto contra quem? O orgulho. É importante a gente fazer essa diferença entre sabedoria divina e sabedoria humana. Né? Tem uma passagem muito capcial, muito importante, que vai falar sobre essa sabedoria, que está lá em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Deixa eu ver se está certo. Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18. Isso mesmo. Que diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amargura, inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja, Tiago ele vai mostrar a sabedoria humana e a sabedoria divina. A partir do versículo 17 ele fala do que você deve buscar viver para desenvolver uma sabedoria divina. Nos versículos anteriores ele vai explicar o que seria a sabedoria humana, principalmente no versículo 15, quando ele diz que a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica. Eu quero falar rapidamente sobre esses três pontos: terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena, ela é a sabedoria que vai revelada através da razão, onde o homem tenta explicar tudo pela razão. Isso surge lá no século XVII com a ideia do iluminismo, em que o homem quer explicar tudo pela razão. A sabedoria animal, a não espiritual, ela vem do psique, a palavra psico, no grego, né? E ela é traduzida como o que é oposto ao que é espiritual, porque o animal ele não tem raciocínio. Então é aquela sabedoria voltada para a emoção. Judas, no seu versículo 19, ele vai dizer o seguinte: o livro de Judas vai falar sobre os falsos mestres, né, sobre os falsos ensinamentos, e no versículo 19, que só tem um capítulo de Judas, ele vai dizer o seguinte: estas são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Jesus ele vai dizer que a sabedoria humana ela é sensualizada. Ela escarnece das coisas espirituais. Ela seculariza as coisas. Ela desenvolve paixões sobre coisas. É quando você resolve fazer algo porque você se sente atraído por aquilo. E aquilo tira Deus do lugar dele, do seu coração, e coloca aquilo no seu lugar. Né? E a sabedoria demoníaca que ele vai colocar aqui embaixo, foi a sabedoria que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 14. O final do versículo 14 caracteriza a sabedoria demoníaca. Não mintais contra a verdade. Quem foi enganador e mentiroso desde o princípio? A serpente que enganou ela. Então, a sabedoria demoníaca é a sabedoria que é atribuída na mentira. Quando muitas vezes é ensinado que uma mentirinha não faz mal. Eu vou mentir só para não magoar ninguém. Eu vou ocultar essa verdade porque é melhor do que eu ser realista. Isso é artimanha do inimigo. O diabo ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele tentou seduzir a Cristo para fugir da cruz. Então tenhamos cuidado com
com esses resultados que a sabedoria humana traz. O versículo 14 vai nos dizer, ela nos traz amargura, inveja, sentimento facioso. Ela nos faz mentir. E ele vai dizer que onde há inveja, sentimento facioso, perturbação, é uma obra perversa. Sabedoria humana. Veja, não estou dizendo conhecimento. Adquirir conhecimento, Paulo vai dizer que a de Paulo é um erudito. Um conhecimento atrelado ao conhecimento de Deus, através da sua palavra, da sua experiência pessoal com Deus, é maravilhoso. Eu estou falando de práticas que não são atribuídas a Deus e que são desenvolvidas pelo raciocínio humano. É a sabedoria humana. Ela não traz paz. Ela gera mentira. Ela gera inveja. Não existe esse negócio de inveja santa. Não existe esse negócio de mentira pequena. Que Deus possa tocar em nossos corações e que possamos tirar essa secularização de dentro dos nossos corações e de nossas igrejas. E que possamos entender que o que é santo e o que é mundano. Deus nos fez separados do mundo, não para vivermos com o mundo, Romanos 12, 2. Não para nos conformarmos com o mundo, mas para nos transformarmos pela renovação do nosso pensamento. E a sabedoria divina, estou concluindo a lição, ela é pura, quer dizer, ela não mente. Primeiramente, ela é pura, veja, não tem mentira. Ela é pacífica, ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem grupinhos e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que nós devemos desenvolver, que nós devemos apresentar para o mundo, sem mentiras, pacífica, que deseja paz, equilibrada, moderada, que dê frutos, que dê resultados, que seja cheia de misericórdia, tratável. Tem pessoas que se julgam cristãs e são pessoas intratáveis. Você não consegue conversar, são pessoas. Isaías 53 vai dizer que Cristo era dos mais humildes, não havia formosura, não havia beleza. As pessoas viravam o rosto quando olhavam para ele. Ele era humilde, ele era servo. Um homem com o rosto marcado pelo trabalho. Jesus era carpinteiro, mas ele demonstrou o que era a verdadeira humildade e não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou de sua glória para morrer por mim e por você. Também sem hipocrisia. Sejamos verdadeiros, sejamos sinceros, mas com moderação. Estudamos na lição passada que uma verdade dita numa hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata. Glória a Deus, aleluia. E a lição encerra dizendo o seguinte, que o salvo sabe que está protegido mediante a cruz e a ressurreição de Cristo. Todavia também deve estar consciente de que a salvação só é possível enquanto permanecer na fé. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A salvação ela é obtida, mas ela precisa ser mantida. Ok? E ele conclui dizendo, a glória da igreja está na cruz de Cristo, que a conduz para a vida eterna com Deus. Gostaria de fazer uma leitura final com os irmãos em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu deixei aqui separado para demandarmos tempo. Que diz o Senhor, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas, o que se gloriar? Glorie-se nisto. Em quê? Em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se glorie no Senhor, busque entender e conhecer a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Buscamos em conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Graças a Deus. Essa lição maravilhosa, nossa quarta lição, que vai falar
nos unir alguns segundos sobre a questão de que devemos deixar de lado o nosso próprio orgulho, as nossas próprias justiças e entender que a nossa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. Que a loucura da cruz, loucura para aqueles que não creem, é poder de Deus. No nosso terceiro tópico, qual é a minha dica pedagógica? Primeiro, o professor, ao trabalhar tudo isso, é importante que ele vá amarrando a sua aula. O que significa isso? Sempre que o professor finalizar um tópico, o segundo tópico, ele faz uma síntese rapidinho, tá? Mostrando aí o que nós aprendemos nesse primeiro tópico. Aprendemos isso. No segundo tópico, aprendemos isso. E no terceiro tópico, o professor também pode trabalhar essa questão fazendo uma síntese de tudo aquilo que ele já apresentou. E aí, nesse terceiro tópico, o professor pode trazer a alegria da cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo traz para os nossos dias atuais? E aí, pedir que os alunos interajam, né? O que ela proporciona, apesar de humanamente ela ser algo negativo, o que para nós cristãos a cruz de Cristo significa, o que ela traz. Esse momento aí pode ser um momento interativo, que o professor vai deixar com que os alunos falem. Lembre-se, professor, sua aula não é uma palestra, tá? Sua aula é interativa, uma aula dialogada. Então, sempre dê espaço para que seus alunos manifestem suas ideias, claro, com toda a mediação, para que não fuja do assunto da lição, mas é importante que o aluno ele tenha esse momento de abertura, onde ele possa conversar com o professor, esclarecer as suas dúvidas e, sobretudo, fique à vontade, certo? Porque quando o aluno fica à vontade, ele se sente mais no ambiente de casa. Então, o seu professor passa a ser um amigo. E aí ele vai poder chegar ao professor e tirar as suas dúvidas, tanto das cartas paulinas, tá? Essa carta que estamos estudando, o livro de Coríntios, também da vida secular, porque é muito importante que o professor da escola dominical que trabalha com jovens esteja antenado, ligado no que os jovens estão fazendo atualmente. Que música estão escutando, quais livros estão em alta, o que eles estão assistindo, porque assim o professor pode, ao ministrar a lição, ele pode também estar trazendo ali alguns elos que ele vai fazer ao longo da ministração, alguns comparativos, algumas ligações, algumas intertextualidades dentro do contexto da lição com o que os alunos estão vivenciando. É isso que nós queremos deixar como dica de aula, de estratégia, de metodologia para você, professor. Que Deus abençoe a cada um e uma boa aula no domingo. Que Deus os abençoe. E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um estudo da quinta lição, da lição dos jovens das casas publicadoras das Assembleias de Deus. A paz do Senhor.